Bem-vindos! Hoje a gente vai conversar sobre um livro bíblico bem tenso, impactante, Jeremias. É verdade, um livro fundamental. Nossa fonte são alguns excertos de um documento sobre ele. Para situar, é o 24º livro da Bíblia, né? E foca nesse profeta Jeremias e suas mensagens para ajudar num período bem crítico. Exato. Logo depois da morte do rei Josias, um tempo em que o povo assim se afastava cada vez mais da aliança com Deus, era um cenário bem complexo mesmo. Então o material que a gente tem aqui, ele traça essa jornada do Jeremias e as palavras dele, os confrontos, as profecias, refletem demais esse período, né, de declínio espiritual, instabilidade política. Com certeza. E a nossa ideia aqui é explorar os temas principais, os eventos mais marcantes dos 52 capítulos, com base nesses trechos que temos. A gente vai tentar seguir a trajetória dele, sabe? Desde o comecinho, o chamado. Isso. O chamado, aí vem os lamentos, as confissões dele, que são muito pessoais, né? Os embates com os falsos profetas. Que não eram poucos. Não mesmo. As promessas de Deus, os encontros dele com os reis, que não deviam ser nada fáceis. Imagino que não. O período depois da queda de Jerusalém, as profecias contra outras nações, até enfim a destruição da cidade. E que trajetória, né? A história do Jeremias é muito intensa. Ele é essa voz que confronta a idolatria e que alerta para as consequências, que prevê a destruição pela Babilônia. É pesado. Muito. Mas, e isso é crucial, ele também é a voz que anuncia a esperança. A vinda do Messias, a promessa de restauração, uma figura, assim, muitas vezes incompreendida, perseguida, mas com uma mensagem de um poder que ecoa, né? Vamos começar então pelo começo mesmo. O chamado de Jeremias, lá no capítulo 1, é um momento que define tudo, acho. Totalmente. Deus fala algo incrível para ele. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi, para que você fosse um profeta para as nações. Quer dizer, uma escolha que vem antes de tudo. E a reação dele é tão humana, né? Ele hesita na hora. Ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Dá para sentir a insegurança, o peso da tarefa ali. Claro, a enormidade do que estava por vir. Mas a resposta de Deus é interessante. Não é que diminui a tarefa, mas oferece segurança, capacitação. Fala tipo, não fala que é jovem, vai onde eu mandar, fala o que eu ordenar, eu tô com você para proteger. E aí vem a comissão, né, que dá o tom do livro todo. Exato. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos. Aí vem a parte difícil, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar. Pesado, mas também, e aqui vira a chave, para construir e plantar. Essa dualidade é central, né? Precisa desmontar o que está ruim para poder construir algo novo, verdadeiro. E isso não acontece do nada, né? O contexto histórico é fundamental, Judá estava numa encruzilhada, a reforma do rei Josias, que tinha sido importante, parecia estar perdendo força depois da morte dele. Verdade. O cenário era de declínio espiritual mesmo, instabilidade política crescendo, e os primeiros símbolos que Deus mostra para Jeremias são muito diretos nisso. Quais eram mesmo? O galho de amendoeira, que floresce cedo, sabe? Sinalizando que Deus está atento, está pronto para cumprir a palavra dele, e a panela fervendo vindo do norte. Ah, sim. Apontando para a Babilônia. Exatamente. A ameaça babilônica como instrumento de juízo já ali no começo. E a mensagem inicial que ele entrega é, carregada de emoção. Deus lembra o povo da fidelidade lá do início, daquele fervor do passado. Tá lá no capítulo 2, mas aí contrasta com o abandono de agora. E a acusação é forte demais. O meu povo cometeu 2 pecados. Me abandonaram, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas. Cisternas rachadas. Isso. Que deixam vazar a água. Uma imagem muito clara da inutilidade de buscar segurança onde não tem, né? Em fontes vazias. E essa busca errada trazia consequências bem reais, sabe? A nação ficava vulnerável, fazia alianças erradas com o Egito, a Síria, e sofria mais ainda. Faz sentido. Então a profecia da invasão do norte não é algo isolado. Ela aparece várias vezes ali nos primeiros capítulos como um resultado direto dessa infidelidade.
o juízo de Deus se concretizando. Ainda assim, a reação do povo parece ter sido de resistência total, né? O texto fala que eles taparam os ouvidos, não queriam ouvir. Isso mesmo. Não era falta de saber, era recusa mesmo. Deliberada. Nossa. E tem aquela passagem forte em Jeremias 6:16. Deus oferece uma saída, tipo, parem, olhem, perguntem pelos caminhos antigos, pelo bom caminho, andem por ele e vão achar descanso. E a resposta? Não andaremos. É uma rejeição consciente mesmo. Impressionante. Essa recusa, essa confiança superficial, leva a gente para um episódio bem dramático, o confronto no templo, capítulo 7. Ah, esse é forte. Jeremias vai lá na porta do templo e desafia aquela segurança falsa que o povo tinha só por causa do prédio, né? Ele grita, não confiem mais nessas palavras mentirosas. Estamos seguros. Este é o templo do Senhor. É um ataque direto à religiosidade vazia. Totalmente. E a mensagem ali é um choque, né? Ir ao templo, fazer os rituais, não era garantia de nada. De nada. A condição para Deus continuar ali, para eles permanecerem na terra, era transformação real. Prática. Tipo o quê? Justiça nas relações, cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, abandonar a idolatria, não derramar sangue inocente. Era uma crítica muito forte a uma fé de fachada, sabe? Que não mudava a vida, a ética. E essa confiança na fachada era alimentada pelos falsos profetas, né? Sim. Um tema que volta sempre e parece ter tido um desafio enorme para Jeremias. Com certeza. Capítulos 14, 23, o confronto com Ananias. Nossa, é muito claro isso. Eles eram muitos. Sim, e a mensagem deles era mais fácil de ouvir, né? Jeremias anunciava a realidade dura do juízo, a consequência do pecado. Eles prometiam paz e segurança. Diziam que ia ficar tudo bem. Uma mensagem mais popular, imagino. Muito mais. Muitas vezes por interesse próprio ou porque não tinham mesmo a palavra de Deus. O confronto com Ananias, no capítulo 28, é o exemplo perfeito. Como foi isso? Ananias pega aquela canga de madeira que Jeremias usava como símbolo da sujeição à Babilônia, quebra na frente de todo mundo e profetiza, falsamente, que em 2 anos tudo isso ia resolver, o jugo ia ser quebrado. Nossa. E aí? A resposta de Deus por Jeremias é imediata e terrível. Diz que viria uma canga de ferro, muito pior, e que o próprio Ananias morreria naquele ano, por ter mentido em nome de Deus. E ele morreu? Morreu. E isso selou, né? Mostrou quem falava a verdade e quem estava enganando o povo. Que tenso. E no meio desses confrontos, dessa rejeição toda, o livro mostra a dor pessoal de Jeremias, né? As confissões, sim, e é de uma honestidade brutal. Ele não esconde a angústia. Ele lamenta a destruição que está vindo. Ah, minha angústia, me contorço de dor, Jeremias 4:19. Chora pelo pecado do povo. Estou arrasado, choro, Jeremias 8:21. Tem hora que ele quer fugir de tudo. E essa dor vem junto com o sentimento de quase uma compulsão divina, sabe? Em Jeremias 20, ele fala que a palavra de Deus é como um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Ele não conseguia ficar quieto. Não conseguia, mesmo que falar trouxesse só zombaria, sofrimento físico. Ele foi espancado, preso em condições horríveis. Teve gente conspirando contra ele também, né? Família, amigos. Sim, traição. É um quadro muito pesado do custo de ser profeta naquela situação. E a relação dele com Deus é desconcertante. Ele questiona a justiça divina, pergunta por que os maus prosperam, lá em Jeremias 12. E tem aquele momento sombrio no capítulo 20, que ele chega a amaldiçoar o dia em que nasceu. Um desespero existencial profundo. É muito humano. E talvez seja essa vulnerabilidade que torna ele tão real, sabe? E a mensagem tão potente. Ele não é um herói de pedra. Ele sente, sofre, briga com Deus, se desespera. Mostra a relação íntima e conflituosa que ele tinha, né? Exato, uma relação real, moldada pelo peso da mensagem que ele carregava. O custo humano do chamado. E essa mensagem difícil colocou ele direto contra os reis, né? Joaquim, Zedequias. Sim, os capítulos 21, 22, 34, 36 a 38 narram esses encontros tensos. A insistência de Jeremias era clara,
mas muito impopular politicamente. Qual era a mensagem principal para eles? Que a submissão temporária à Babilônia era, naquele momento, a vontade de Deus para evitar uma destruição ainda maior. Ele chegou a oferecer para os Edequias a chance de salvar a vida e a cidade se ele se rendesse. Mas Edequias não ouviu. Não ouviu. E Jeremias usava ações simbólicas para reforçar a mensagem, né? Coisas bem visuais. Tipo o cinto de linho. Isso. Comprou, usou, depois escondeu para apodrecer lá perto do rio Eufrates. Simbolizava o orgulho de Judá que ia ser destruído. E a visita ao oleiro. Capítulo 18, mostrando Deus como o oleiro que molda Israel, a argila, mas que também podia quebrar se a nação fosse rebelde. E teve o pote quebrado também, né? Talvez a mais dramática. Ele quebra um pote de barro na frente dos líderes no capítulo 19, um símbolo da destruição que era iminente e irrevogável para Jerusalém. Nossa. Mas, apesar desse cenário todo de juízo, de destruição, tem uma virada no livro, né? Surge uma mensagem de esperança. Sim, e é fundamental conectar as duas coisas. A mensagem não acaba na condenação. Os capítulos 30 a 33, que a gente chama de Livro da Consolação, tem promessas incríveis. A nova aliança tá aí, né? É o ponto alto, Jeremias 31. Deus anuncia uma aliança totalmente diferente da do Sinai. Não mais na pedra, mas... escrita no coração. Exato. Nos corações, nas mentes, baseada no perdão total dos pecados. Perdoarei as suas maldades e não me lembrarei mais dos seus pecados. E num conhecimento íntimo, pessoal de Deus. Todos me conhecerão. É uma mudança radical. Que perspectiva. E não é só espiritual, né? Tem promessa de volta, de reconstrução. Tem sim. Esses capítulos falam muito de cura para a nação ferida, de reconstruir Jerusalém, as cidades, de prosperidade futura e, claro, do retorno dos exilados, tanto de Israel, o Reino do Norte, quanto de Judá. E fala de um líder futuro também, sim, um renovo justo da linhagem de Davi, que reinaria com sabedoria, justiça. Jeremias 23, 3. A descrição do retorno é emocionante. Deus guiando o povo arrependido como um pai. Jeremias 31.9. É a prova de que o juízo, por mais duro que fosse, não era a palavra final. Mas antes dessa restauração, o juízo veio mesmo. O livro não esconde isso. Tem as profecias contra as nações vizinhas. Egito, Filístia, Moabe, Amon. E contra a própria Babilônia, né? O instrumento do juízo. Capítulos 25, 46 a 51. E isso é importante. Mostra a soberania de Deus sobre tudo, não só sobre Israel. A Babilônia foi usada sim, mas também seria julgada pela sua própria arrogância, sua crueldade. Nenhuma potência é eterna, né? Exato. Deus usaria outros, como os medos e persas, para derrubá-los depois. E aí, os capítulos 39 e 52 descrevem a queda de Jerusalém. A concretização de tudo que Jeremias avisou. É a parte trágica. A invasão final, Zedequias capturado, tendo que ver os filhos morrerem antes de ser cegado. Nossa. O templo de Salomão destruído, a cidade incendiada, o povo levado para a Babilônia. É o cumprimento doloroso de décadas de profecias ignoradas. E o que acontece com o Jeremias depois disso tudo? O destino dele é inesperado. Os babilônios o tratam bem. Talvez soubessem das profecias dele ou reconhecessem a postura diferente. Libertam ele da prisão. E ele vai para a Babilônia? Não. Dão a ele a escolha e ele decide ficar em Judá, na terra arrasada. Se junta a Gedalias, um judeu que os babilônios colocaram como governador do que restou do povo. Capítulo 40. Parecia um recomeço. Frágil. Mas a violência volta. Gedalias é assassinado por nacionalistas e aí gera pânico. O povo que estava com ele fica com medo da retaliação babilônica e decide fugir para o Egito. Eles consultam Jeremias antes, né? Consultam. Prometem obedecer seja o que for que Deus disser. Jeremias fala para ficar em Judá, que Deus protegeria. Mas eles rejeitam de novo, acusam Jeremias de mentir e forçam ele e o Baruque, o secretário fiel, a ir com eles para o Egito. Capítulos 41 a 43. É o último ato de desobediência registrado ali. Que triste. Muito. E mesmo no Egito, Jeremias não se cala. As últimas palavras dele no livro são advertências contra a idolatria que eles logo adotaram lá, dizendo que o juízo os alcançaria também ali.
Um final bem melancólico para a missão dele. Olhando para essa jornada toda, o que fica mais forte para você? Para mim, é a figura de Jeremias. Uma fidelidade quase inacreditável. Perseverou mesmo com rejeição, solidão, perseguição, sofrimento. Com certeza, a fidelidade dele é marcante. E fica clara a seriedade do pecado, né? Idolatria, injustiça social. E como o juízo é consequência inevitável quando não há arrependimento. A crítica à religião superficial é muito forte também. Sem dúvida. Confiar só no ritual, no lugar sagrado, sem mudança de vida. Ele bate muito nisso. Mas igualmente forte, e talvez o que define tudo, é o fio de esperança. Verdade. Mesmo nos momentos mais escuros. A misericórdia, a fidelidade de Deus não falham. Ele julga, sim, mas não abandona o plano de redimir. A promessa da nova aliança, dessa restauração profunda, interior, é o testemunho do amor de Deus que quer restaurar o relacionamento. Então Jeremias, o profeta das lágrimas, do juízo, é também o profeta da esperança. Uma esperança que vem da graça de Deus. Exatamente. Acho que essa é a síntese. O chamado desafiador, a denúncia da infidelidade, da religião vazia, a dor e a honestidade do profeta, o anúncio do juízo, mas acima de tudo, a mensagem da nova aliança e da restauração final. Uma análise, nossa, cheia de camadas. E isso deixa a gente pensando, né? Essa narrativa do Jeremias mostra um padrão. Advertência, rejeição, juízo e depois a promessa de restauração pela graça. Fico pensando como essa dinâmica, essa tensão entre verdades difíceis e a nossa tendência talvez de preferir o que é mais confortável, como isso se manifesta hoje? Boa pergunta! Seja na vida pessoal, na sociedade, até nos meios religiosos. Como a gente lida com as mensagens de Jeremias do nosso tempo? Aquelas que confrontam, que chamam para uma mudança real. Será que a gente ouve? Uma reflexão excelente para a gente terminar essa conversa. A história e as palavras de Jeremias, mesmo escritas há tanto tempo, continuam a ressoar, a nos desafiar.